Se fôssemos enumerar as contribuições do cristianismo para a sociedade, encontraríamos várias contribuições, todas muito importantes, que ajudaram e revolucionaram o mundo. Mas tem uma delas que se destaca, e é exatamente esta que vamos falar hoje. No mundo antigo, víamos como que se vivia a lei da vingança. Qualquer coisa que as pessoas faziam e se sentiam prejudicadas, iam com toda a força para poder fazer justiça, e a justiça era com as próprias mãos, através da vingança. Não é à toa que olho por olho, dente por dente, do Hammurabi, né, foi a revolução, né? Se alguém te rouba, vai lá e rouba igual o que ele te roubou, porque na época, não, se alguém te rouba, vai lá e rouba o triplo, o dobro, destrói a casa do cara e tal, porque o resto é por vingança, o resto é compensação por danos morais que eu mesmo escolho na hora, né? E aí vem Cristo e fala: amai os vossos inimigos, ensina o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Revoluciona, né? E com uma resistência que se tinha no mundo antigo, de pensar, se eu perdoo, eu estou sendo um fraco, porque eu perdoei, e essa pessoa pode então se sentir à vontade para vir e me atacar de novo, né? No entanto, Cristo insiste nesse perdão, e Ele vive, não só insiste falando, mas vive esse perdão. Quando está na cruz, morrendo na cruz, de braços abertos, Ele é capaz de dizer aquelas palavras tão maravilhosas, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Impressionante, né? Naquele momento, e é até uma das práticas, né, de Cristo que talvez que mais mexeu com o coração do bom ladrão, porque ele com o outro ladrão estavam lá xingando e tentando o possível para poder, através daqueles xingamentos, minimizar alguma dor que eles sofriam. E aí olha para Cristo e vê que Cristo faz isso. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aquilo tocou o coração e foi um motivo até da conversão. O primeiro que salvou foi o bom ladrão, lá na cruz, que pede a misericórdia e consegue, né? Mas o perdão, vamos falar sobre isso. Algo que revolucionou o cristianismo, que é tão importante, revolucionou o mundo moderno, o mundo antigo e o mundo moderno, e que veio do cristianismo. O perdão. Que saiamos do ressentimento ao perdão com a ajuda de Cristo, percebendo a riqueza que tem o perdão. Para isso, é bom que nós saibamos que muitas vezes o que nós devemos fazer diante das pessoas não é simplesmente o perdão, que já é uma grande coisa, mas algo anterior, é a desculpa. Você sabe a diferença entre o perdão e a desculpa? Se a gente olha no sentido amplo, pode parecer tudo a mesma coisa, mas é possível identificar uma diferença. Às vezes, colocamos do mesmo modo e não tiramos a riqueza dessas palavras. Quando alguém nos ofende, mas não tem toda a vontade de nos ofender, quando não houve premeditação, quando não houve aquele desejo requintado de me prejudicar, aquela pessoa às vezes até queria me agradar, mas trocou os pés pelas mãos, fez alguma coisa que acabou me ofendendo, mas não era o objetivo. Aquilo lá é o campo da desculpa, porque a pessoa não tinha um desejo de me ofender. Eu sempre gosto, nesse caso, lembrar um fato real que aconteceu uma vez que conversava com uma senhora que estava engessada, tinha tido uma fratura no fêmur, grave assim até, né? Cadeia de rosa e tal, e eu perguntei o que aconteceu. Fiquei até preocupado com aquela senhora, preocupado, e ela falou: olha, padre, eu estava caminhando na Lagoa Rodrigo de Freitas e vinha ao meu encontro uma outra senhora muito grande. Eu falo grande no sentido que era bem gorda, né? Peso pesado, lutadora de sumô, né? E aí vinha no sentido contrário, e justamente quando passava próximo de mim, ela tropeçou na ciclovia, que tinha lá umas raízes que levantaram um pouco a ciclovia. Ela tropeçou naquele negócio e caiu em cima de mim, né?
né? Fratura exposta do fêmur, ataque da gorda na Rodrigo de Freitas, né? E eu fui para o hospital e tal, agora não aconteceu nada, eu só dei uma roladinha lá e pronto, mas eu fiquei, né? Aquela senhora gorda queria de fato atacar a outra, não, vou pular ali para machucar a outra, não, mas a fratura estava exposta, né? Às vezes as pessoas nos causam alguma ofensa, mas não tinham aquele desejo profundo, mas claro, a fratura veio, né? Sei lá, aquele amigo que fez aquele comentário infeliz, que acabou me magoando porque estava dizendo uma ironia que talvez, eu pensei que era uma ironia, que talvez estava falando que eu não trabalho direito. É um comentário da namorada que eu tomei como próprio, como se ela estivesse me criticando. É uma situação dos pais que a gente pensa que dão mais preferência para outro irmão e não para mim, e a gente se sente ofendido. Mas às vezes aquele comentário não era premeditado, foi algo que acabou saindo e acabou sentindo-nos ofendidos, mas não era para tanto. Se a gente olha, né, objetivamente, o coração das pessoas, o profundo, a intenção, nós não sabemos. A gente olha só a capa externa, né, e aquilo que nos chegou com as palavras, os gestos, mas eu não sei como tinha no seu coração o objetivo que tinha ao fazer aquelas palavras. Então, a maioria das vezes o que devemos fazer é desculpar, porque eu não tenho condição de culpar aquela pessoa, porque talvez ela até queria me agradar e confundiu e tudo bem, houve ofensa, eu me sinto ofendido, mas é subjetivo, porque aquela pessoa não tinha aquela intenção. A maioria das vezes, as ofensas, os maiores até que a gente tenha talvez sofrido, elas se encaixam no campo da desculpa. Por isso é bom nesse momento que a gente está aqui diante de Cristo, no Santíssimo Sacramento, né, até olhar e dizemos para Ele: Senhor, quais são as ofensas que eu tenho na minha vida que eu sinto mais que uma ofensa? E é natural que vai passando os anos de vida, né? E que a gente tem, até estatisticamente, a gente vai tendo mais experiência de ter alguma ofensa contra nós. Sei lá, uma criança pequena, talvez a maior ofensa, pisaram no meu pé, né? Sei lá, uma ofensa roubaram a minha borracha, né? Sei lá, uma criança que é pequena, não tem muita coisa. Mas vai passando o tempo, a gente vai tendo chance, talvez, de sofrer alguma injustiça, ou que tenha alguma ofensa contra nós. Mas olhamos para Cristo agora, essas ofensas, aquilo que mais talvez eu me sinto magoado, aquela ofensa que me fizeram, não será que eu tenho que desculpar? Porque não houve talvez aquele desejo premeditado de me prejudicar? Às vezes as pessoas também nos magoam porque também não aprenderam algo diferente, não tiveram talvez a caridade cristã ensinada nas suas vidas e transmitem aquilo que receberam, aquela brutalidade do mundo antigo que começou a voltar quando se deixa de praticar o cristianismo, deixa de praticar o ensinamento de Cristo, a humanidade vai se embrutecendo. E hoje a gente vai vendo em muitos lugares se está voltando a esse embrutecimento. E pode ser também que tenham me ofendido porque as pessoas não tenham aprendido esse valor da caridade, né? Mas não foi uma ofensa premeditada, porque a pessoa não tinha recebido e transmite aquilo que tem, o modo de ser, o modo de vida seu acabou sendo assim. Então é bom que nós façamos essa memória daquilo que talvez eu sinto mais ofendido e com a ajuda de Cristo, que eu veja, acho que isso aqui eu tenho que desculpar essa pessoa. Desculpar, ou seja, tirar a culpa, porque não houve uma vontade explícita de me prejudicar. Isso já traz um alívio muito grande nas almas. Há muitas almas que vão levando essas ofensas, mudam o seu comportamento, evitam o contato com as pessoas. Aquela ofensa numa rede social que agora eu não perdoo nunca, e o cara nunca apagou aquele comentário, né? E a gente fica lá, né? E às vezes quando passa e olha de novo o comentário que está lá na rede social ainda contra mim, né? Sei lá, coisa assim, até do ponto de vista virtual a gente se sente ofendido. Será que eu não posso passar por cima e pensar, poxa, eu não tinha todo o desejo de me prejudicar, eu vou perdoar. Antes ainda, agora, eu vou desculpar, né? Porque vou levantar a culpa porque não teve tanta maldade naquele momento inicial.
A desculpa. Então, esse é o primeiro ponto, que é importante que nós passemos por ele, né? Passar do ressentimento ao perdão pela desculpa. Ressentimento. Antes de chegar a falar do perdão, entremos no ressentimento. Às vezes, o problema também é nosso, porque como uma ferida que aparece na pele, se ficamos coçando demais, aquela ferida abre e fica até maior ainda. E há almas que ficam coçando o seu ressentimento, né? Ficam lembrando, né? Aquele agravo que receberam, aquela ofensa, né? Tanto que a imaginação vai aumentando, que a gente vai ficando com mais raiva ainda daquele negócio que aconteceu. Se a gente tivesse uma câmera filmando aquele momento que nos ofenderam, a gente visse de novo, talvez não fosse tão cheio de maldade, mas nossa imaginação aumentou tanto que a gente começa a ficar cada vez com mais raiva, mas é a imaginação nossa que compõe como uma ofensa maior. É esse ressentir, é voltar a sentir a ofensa de novo, e para poder vir uma raiva e uma ira daquele acontecimento, né? Será que eu caio também nessa armadilha do ressentimento, né? De poder sentir de novo, e aquilo vai me fazendo mal? Eu gosto de sempre lembrar também nesses momentos uma história típica desses romances do Guimarães Rosa, né? Que ele conta a história do sertão, aqueles fazendeiros no interior do Brasil, das antigas, e alguns deles que faziam assassinatos, né? Algo duro, né? Eles contratavam um jagunço, né? Que era o assassino de aluguel. E aí numa dessas histórias chama lá o fazendeiro jagunço e traz a foto e diz lá: esse é o próximo serviço, né? O serviço é esse que você tem que pegar, né? E aí mostra lá para o jagunço. Aí o jagunço olha a foto, né? E aí o fazendeiro pergunta: você conhece ele? Aí o jagunço olha assim, começa a fazer uma cara de raiva, começa a tremer os lábios assim de raiva assim, e diz: não conheço não, doutor, mas já estou começando a ficar com raiva dele, né? Aquela pessoa assim que vai aumentando com a sua imaginação, e aí acaba até capaz de matar outra pessoa, porque fez uma violência no seu psicológico para poder ser capaz de matar sangue frio uma pessoa que ele nem conhece, né? Isso que a gente é capaz de fazer com a nossa imaginação, né? E aí é o ressentir aquela ofensa recebida. Que eu não caia na armadilha do ressentimento. O ressentimento, alguns autores dizem, e é verdade, é como um veneno que eu tomo pensando que vai fazer mal ao outro. Já que eu recebi uma ofensa, eu fico com raiva da outra pessoa, como que para me defender, para prejudicar outra pessoa. Mas quem tomou o veneno fui eu. Quem vai passar mal foi eu. E o outro está lá. Que eu não tomo esse veneno, né? O ressentimento é sofrer de novo aquela ofensa, então é padecer, tomar esse veneno, pensando que vai fazer mal ao outro e está fazendo mal a mim mesmo. As desculpas, o perigo do ressentimento. Entramos então no terceiro aspecto, que é exatamente o perdão. E o perdão? Há situações em que quem me ofendeu queria me prejudicar mesmo. Há situações em que a ofensa foi premeditada. Há situações em que não tem um sentido levantar a culpa, porque a pessoa é culpada mesmo. E aí, nesse caso, nós entramos no Pai Nosso. Porque no Pai Nosso, Cristo diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele não diz: perdoai as nossas desculpas. Ele não diz: perdoai as ofensas, né? Perdoai. Ele diz: perdoai. E diz ofensas. Ele não diz que são desculpas, desculpai as ofensas. Não, ele diz: perdoai. Ou seja, já está no Pai Nosso embutido que a pessoa que quis me prejudicar, quis mesmo. Já não é desculpa, é ofensa, de perdão mesmo. E para chegar a esse ponto, então, temos que contar com a ajuda divina. Se Cristo me ensinou o Pai Nosso, me pediu essa característica de saber perdoar o outro que me ofendeu, eu preciso da ajuda dele. Eu preciso pedir muito a ajuda de Deus para ser capaz de oferecer esse perdão. Sozinho eu não consigo. Uma pessoa com
só com a sua força de vontade para perdoar uma ofensa, se ela é muito grande, não consegue. Temos que pedir a ajuda de Cristo. Cristo, o Senhor que ensinou o Pai Nosso e pediu para que eu perdoasse aqueles que me ofenderam, então me ajuda, né? O Senhor criou o problema pedindo, então agora você me ajuda a resolver, né? Para que eu possa então ter essa condição de oferecer esse perdão para as pessoas, porque custa, e é verdade. Olha, só essa alma fazer esse movimento já começa a sentir um alívio que leva a pessoa de fato a oferecer o perdão para as pessoas. Não é sinônimo de fraqueza, como diziam os antigos. A alma que perdoa, na verdade, é sinônimo de fortaleza, porque é necessário ter uma fortaleza muito grande, aquela alma, para fazer uma força contra o sentido de justiça que nós temos, para poder não levar adiante essa vingança de uma ofensa recebida, né? Na verdade, só os fortes são capazes de perdoar, né? E eu vou pedir essa fortaleza, né? Não é uma inocência que eu vou permitir que outro me ofenda de novo, não. Eu me defendo, não deixo que outro me ofenda de novo. Mas também não vou procurar uma vingança, não vou ficar ressentindo essa ofensa recebida. Vou fazer o esforço de oferecer uma nova chance para aquela pessoa. Olha que maravilha, se nós perdoamos, vai ser graça de Deus, mas se nós perdoamos, nós damos chance daquela pessoa fazer diferente. Olha no Evangelho como foi possível. Cristo perdoou São Pedro, e depois São Pedro foi o chefe dos apóstolos e morreu mártir. Eu gosto de lembrar a história dele. São Pedro, nas negações, cumpre aquilo que Cristo mesmo já alertou para ele. Ele falava antes, todos podem te abandonar, mas mesmo que eles te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Aí chegou um momento em que Cristo falou: olha, Pedro, né? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ainda continuava insistindo: não, eles podem fazer o que quiserem os outros, mas eu nunca vou te abandonar. Tem a paixão, Jesus é preso, Pedro, de fato, comete a negação. Nega Cristo 3 vezes. Chora amargamente, essa sua precipitação, faltava conhecimento próprio. Ele nega mesmo Cristo 3 vezes. Mas pede perdão. Cristo lhe oferece o perdão. Judas entrega a Cristo para aquelas moedas de prata, mas não pede perdão. Judas fica ressentindo que ele ofendeu Cristo e que então não teria perdão, e não pede perdão. E por isso tem o seu triste fim, vai se enforcar. Que pena de Judas. Se ele tivesse pedido perdão, também teria o seu perdão. Mas São Pedro pede perdão, e aí volta, Cristo o confirma como chefe dos apóstolos, ainda o mantém, de modo maravilhoso, né? E aí começam as perseguições em Jerusalém contra o cristianismo, e Pedro então foge, vai para Antioquia. Em Antioquia cresce muito o cristianismo, e é o primeiro lugar entre todos aqueles da Idade Antiga, onde aqueles que seguiam o cristianismo eram chamados de cristãos. O primeiro lugar que foi chamado de cristãos foi em Antioquia, uma cidade que está ao norte de Jerusalém, onde São Pedro foi se instalar, fugindo de Jerusalém. Mas cresce tanto lá que há uma nova perseguição, sobretudo de judeus que querem perseguir os cristãos, como São Paulo no começo que perseguiu. E Pedro então foge também de Antioquia, porque corria risco de vida. Ele vai para Roma, a sede do Império Romano. E tem então uma grande evangelização em Roma, há muitos que se convertem. São Paulo também lá está em Roma, então os grandes fundadores da igreja de Roma São Pedro e São Paulo, cada um no seu jeito, fazem um apostolado maravilhoso. Mas novamente há uma grande perseguição, com o passar do tempo, também em Roma. E o que acontece, né? Pedro tem a tentação de fugir, e tem a história conhecida, né, que ele está fugindo de Roma pela Via Ápia. Quem for ao Nível vai ter a chance de ir lá na Via Ápia, né? Então, quem não sabe o que é o Nível pode perguntar depois aí o que é o Nível. Mas indo lá na saída
de Roma, saída sul da cidade, uma estrada romana antiga. Saía lá Pedro fugindo de Roma e ele tem uma visão. Naquela visão ele encontra Cristo que está entrando na cidade. E ele pergunta nessa visão: para onde o senhor vai? Em latim, quo vadis? Tem uma igreja lá, a igreja do quo vadis, em latim, né? Para onde o senhor vai? Para onde vais? E aí Cristo lhe responde: eu vou entrar em Roma para morrer de novo no seu lugar, que você está fugindo. E aí Pedro, comovido com aquela visão, vendo que Cristo está entrando em Roma e ele fugindo, ele volta atrás e entra na cidade, né? O que viria na cabeça dele, né, nesse episódio que a tradição conta, não está na Bíblia, mas está na tradição, com certeza viria: poxa, Cristo me perdoou, né, me confirmou, me ajudou, não vou ofendê-lo de novo, agora eu entro na cidade, né? E ele entrou, de fato, foi preso pouco tempo depois e deu a vida. Um perdão, quando é bem dado, faz com que a pessoa vista a camisa, e agora eu vou até o fim, vou ajudar essa pessoa, não vou mais ofendê-la, né? E olha o que aconteceu, né? Quando foi crucificado, Pedro, ele rogou aos soldados romanos que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: eu não sou digno de morrer como mestre. E ele morre então de cabeça para baixo, numa região chamada Vaticano. Acho que já dá para entender mais ou menos a origem, né, do local. É onde ele morreu e onde foi enterrado, bem próximo da onde houve a sua crucifixão. Veja, né, a força de um perdão, né, que faz com que a pessoa depois dê a vida, né? É verdade que se eu dou um perdão, a pessoa pode não aproveitar esse perdão. É o caso do Judas, que nem sequer quis lá pedir perdão, né, e nem voltou atrás. Mas é verdade também que se eu estou com o coração aberto para dar perdão, vai ter muitos que corresponderão. No caso de Cristo, teve o Judas, mas teve os outros 11 apóstolos que foram fiéis. 11 por 1, valeu a pena, né? A gente vai ter essa chance, né? O perdão dá a chance da pessoa recomeçar e fazer algo grandioso, até nos ajudar, né? Que eu tenha essa condição com a ajuda dele, claro, mas pensar que até humanamente eu vou sentir-me melhor. Não vou beber esse veneno que me prejudica, vou dar a chance dessa pessoa que me ofendeu agora de recomeçar e ter uma vida nova e poder então reconstruir tudo. A grande experiência que o cristão tem também a respeito do perdão é que ele pode receber esse perdão com frequência de Deus, através da confissão. Eu sou capaz de perdoar porque Deus me perdoa todas as vezes que eu vou à confissão, né? Que eu tenho essa experiência maravilhosa e real mesmo, de ver como que Deus me perdoa mesmo, quando eu vou à confissão, quando eu peço perdão com contrição, e Deus vem através das palavras do sacerdote, que na pessoa de Cristo me perdoa, né? E seja o que for os meus pecados, Deus está lá de braços abertos para me perdoar. Só quer que eu faça como ele falou para aquela pecadora, né? Eu também não te condeno, tá? E não peques mais. Ou seja, aquele desejo, aquela força de tentar não mais cair naquele pecado. Mas Deus está lá sempre de braços abertos, esperando o meu pedido de perdão, e oferece esse perdão para mim. E eu não vou poder oferecer então também para os outros, né? A experiência de ser perdoado nos dá essa força para que nós possamos também oferecer esse perdão para as outras pessoas. E damos chance dessa pessoa ir muito mais longe e, através da sua conversão, chegar a um patamar inimaginável. Os Miseráveis conta a história do Jean Valjean, né? E a história é conhecida, né? Nesse romance do Victor Hugo, que bandido fez muitas coisas erradas, né? Foi preso, fugiu da prisão e tal. O Jean Valjean, foragido, consegue, escondido, sem revelar o seu passado, trabalhar na casa de um eclesiástico, lá segundo o romance, de um bispo lá da cidade. E ele ganha confiança e trabalha até como mordomo daquele bispo lá. E aí tem chance de ter uma vida nova, mas ainda ele puxava a sua vida passada de ladrão, de assassino, fazer as coisas erradas,
até o momento que ele, desconfiando que o bispo talvez vai descobrir, talvez não vai ainda lhe deixar naquele trabalho, e ele tenta fugir, foge um dia e leva as coisas, rouba o bispo e vai embora. E aí no romance, né, estou contando o spoiler do romance, mas isso é só um pedacinho do romance, tem um monte de coisa lá vale a pena ler. E no romance o que acontece é que a polícia prende o João Valjean, e sendo um homem conhecido já na cidadezinha lá que estava, e que era o mordomo do bispo, leva até o bispo. Prendemos esse cara, ele está fugido e tem umas coisas do senhor que está com ele. E o bispo olha para o João Valjean envergonhado lá, e de fato estava evidente que ele tinha ali roubado, mas olha com carinho para ele e fala: não, ele não me roubou não, eu dei para ele essas coisas, inclusive eu dou mais aqui, eu dei uma coisa para ele a mais assim, e falou para ele que se ele quisesse podia ir embora e tal, que ele tinha lhe dado. A polícia fica super desconcertada, né, mas não tem nenhuma denúncia, e o cara vai embora. E ele foge com aquelas coisas que ele tinha roubado do bispo, agora o bispo tinha lhe dado, né? E aquele momento é o momento da conversão dele, porque ele pensa: nossa, né, claro, tem mais coisas que ajudam a confirmar a conversão, mas é um momento que ele dá mais força ainda na sua conversão, pensar: uma pessoa me perdoou, né, e até me deu mais coisa, né, um desconcerto, né? É um pouco o que Deus faz conosco, né, e de modo que nós ficamos num desconcerto. Eu faço uma coisa errada, mas Deus está lá disposto a me perdoar e quer que eu não caia mais. Que maravilha, né? Que nós saibamos abrir-nos para o perdão das outras pessoas, né? A desculpa, o ressentimento, o perdão. Em qual deles tenho que trabalhar mais? É bom que a gente agora, na nossa meditação, nos pergunte: será que eu tenho que desculpar mais? Tem muitas pessoas que eu encaro como ofensa, mas é simples uma desculpa. É o ressentimento que eu fico lá coçando aquela ofensa recebida antiga? É o perdão, porque de fato tem alguma ofensa que me fizeram, mas não será que eu tenho que lembrar dessa esperança de perdão que Deus me dá sempre, para também dar essa esperança de perdão, esse perdão verdadeiro para outras pessoas? Assim, experimentaremos um grande fruto do perdão. A alma que perdoa experimenta a alegria. Não bebe o veneno e vem uma alegria muito grande, sobrenatural, uma alegria que é até indescritível. Uma última ideia antes de terminarmos: às vezes se costuma dizer, quem perdoa esquece, não é verdade? E às vezes a gente quer até fazer esse movimento de perdoar, mas de vez em quando eu me lembro da ofensa. Eu me lembro do senhorzinho já idoso que dizia: a minha esposa, né, ela disse que está com problema de memória, mas se lembra de cada coisa, padre, né? Quando a gente se casou, você no primeiro dia do casamento me esqueceu no elevador, não sei o que. Falou: eu não lembro mais direito, mas ela se lembra, né? Não sei o que. A sobremesa que você não comeu, que eu preparei para você, não sei o que. Eu falei: putz, mas tem 50 anos aquela sobremesa, eu nem lembrava. Então. Mas aqui, né, guarda aquilo lá e fica lá, né, o resto da vida. Impressionante, né? Pois é, às vezes quem perdoa esquece. Mas na verdade o que acontece, o fenômeno é o seguinte: se a ofensa foi muito grande, é difícil a gente esquecer 100%, porque temos memória, e se a ofensa foi grande, aquilo aparece num momento parecido, numa circunstância, vem. Mas quem perdoa renova a oferta de perdão quando se lembra. Essa é a atitude cristã. Por quê? Porque eu tenho memória e pode ser que me venha aquela lembrança, mas eu renovo a oferta. Me vem aquela lembrança da ofensa e eu falo: não, eu perdoo essa pessoa. E eu ganho mérito novamente. Isso é uma coisa boa, né? Podemos ganhar um mérito de oferecer o perdão. Cada vez que vem uma lembrança, eu renovo aquela oferta e ganho. É como um dinheiro que está em aplicação e eu ganho os benefícios de um rendimento de novo. Opa, rendeu mais, né? E está valendo para a vida eterna. Opa, então esses dividendos aí estão tá longe, olha só. Então, juro sobre juro, então, opa, beleza, vou ganhar aqui bastante. É isso, que eu tenho a chance de renovar essa oferta de perdão quando não venha alguma lembrança. E aí vamos para o caminho de fazer aquilo que Deus nos pede, né? No Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Maria Santíssima,
nos ajuda, ela que ofereceu seu perdão também para os apóstolos. Os apóstolos tinham ofendido a Cristo, tinham fugido. Eu gosto de lembrar, né? Maria podia muito bem dizer para São Pedro: tá aqui, né, santinho, mas você negou meu filho, né? E vocês aqui, ó, fora São João, todo mundo saiu correndo, né, na cruz aí, e agora vocês estão aqui também? Não, vai embora, né? Não, Maria não fez isso. E acolheu os apóstolos e ajudou para que eles fossem depois capazes de receber o Espírito Santo em Pentecostes. Maria Santíssima nos ajude a poder então oferecer o perdão para as pessoas e fazer essa passagem maravilhosa do ressentimento ao perdão.